Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Onde a Coruja Lê. Eu sou Rodolfo Rossi, estou aqui com meu querido amigo Juliano Amaral para conversar um pouquinho mais sobre o ensino de língua portuguesa. Neste episódio, escolhemos a obra Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, de Luiz Antônio Marcuschi. Este livro ele é composto por informações adquiridas no curso de Linguística da Universidade Federal de Pernambuco que o professor Marcuschi ofereceu no segundo semestre de 2005. Após reunir as suas anotações, ele decidiu publicar o conteúdo das aulas neste livro no ano de 2008. A obra trata sobre a língua como um conjunto de práticas enunciativas e que, portanto, tem influência no âmbito social. Nesse sentido, o autor vai dizer que escrever textos, produzir conteúdos linguísticos é um ato social e sempre será pautado pela comunicação. Ju, como que a gente pode pensar na importância social da língua no ensino e aprendizado de língua portuguesa de acordo com os pressupostos deste livro? Muito bom dia para você, Rodolfo, meu grande amigo. Muito bom dia, amigo ouvinte do nosso podcast. Bom, o livro, como você disse, ele é baseado num curso, apresentado no ano de 2005, e o livro vai meio que respeitar um pouquinho essa estrutura de curso. Ele é bastante didático, bastante complexo em termos de informação. Ele se pauta um pouco nas noções gerais, assim, de linguística, teoria do discurso, análise do texto, gênero textual, o que contextualiza um pouquinho também essa visão desse tom didático que ele assume ao longo do texto. Agora, respondendo à sua pergunta, ele afirma que a linguagem, em termos de comunicação, tem mais a dizer para a gente através do uso da produção de eventos e situações que se perpassam pelo social. Porque o social é o uso vivo, é o uso cotidiano da língua, e isso vai ter muita importância no ensino de língua, porque isso traz para a gente, enquanto professor, a necessidade de entender e compreender essa língua, que tipo de língua a gente está ensinando enquanto professor. Isso é algo que a gente já viu lá no nosso primeiro episódio sobre Paulo Freire. É muito importante quando a gente pensa nisso, porque a língua ela sempre está meio que posta num diálogo e num debate, se ela é um sistema fechado, um códice de regras, de padrões que a gente deve atingir para conseguir uma comunicação efetiva, ou um sistema aberto que a gente vai alterar e participar de fato no processo de criação da língua. É muito importante quando a gente começa a debater isso no embate de língua, porque a gente volta aonde? Nas variações, na produção dos alunos, em temas que são muito caros a uma educação de emancipação e que vão ser retratados ao longo desse livro. Quando você fala do texto, Ju, eu percebo que você ressalta sempre a importância do texto não só enquanto produção, né? Mas você também está ressaltando algo que o Marcuschi por muitas vezes defende nesta obra, que é o texto enquanto um evento comunicativo. Porque não se trata, para o nosso autor, apenas de uma produção textual em que é importante se apropriar do código, da linguagem, né? Escrever corretamente o português ou não. Estamos falando aqui de ações linguísticas, sociais e cognitivas, quer dizer, existe a importância da língua, evidentemente, mas é impossível pensar nessa ferramenta sem associá-la com a nossa sociedade, o nosso tempo histórico, com a percepção do indivíduo em relação à língua e, evidentemente, a relação entre o indivíduo e o tempo histórico. Então, o que o Marcuschi propõe é uma visão socio-interativa da produção textual, né? Quer dizer, quando ensinamos língua portuguesa, quando aprendemos língua portuguesa e quando utilizamos ela em diferentes contextos, nós temos que pensar que estamos produzindo uma interlocução. É uma relação entre eu e um outro. Então, quando a gente pensa nessa relação dos indivíduos entre si e os indivíduos com a situação discursiva, né, quer dizer, com a produção dos textos, com os diálogos e assim por diante, a gente tem que entender que toda essa relação faz parte da produção do texto. A gente tem, a princípio, o âmbito linguístico, né? E temos que entender que a língua, apesar de existir determinações e regras que regem o nosso sistema linguístico, ela é viva, ela é orgânica e, portanto, ela estará em constante transformação. Quer dizer, eu não me dirijo mais ao meu amigo Juliano e aos meus amigos ouvintes como vós me sê. Eu os chamo de vocês.
né? E isso já é uma marca de transformação ao longo do tempo. Quando nós falamos dessa transformação, aí nós podemos associar a língua com o social. O Brasil é um país de dimensão continental. E as pessoas do nosso país, elas vivem em regiões diferentes. Esses deslocamentos, essas distâncias geográficas, também são contribuidores para as variações linguísticas, por exemplo. A gente pode falar, por fim, da questão cognitiva, né? Quer dizer, no momento de produção textual, evidentemente a minha percepção do meu material terá grande influência no que eu estou redigindo. Mas a minha percepção, ela não deriva somente do que eu sou, mas sim de tudo aquilo que eu carrego comigo, né? De todas as questões que fazem parte da minha história e do meu convívio. Acho que fica evidente ao nosso amigo ouvinte, para você também, né, Ju, que a gente está tratando aqui de uma relação entre texto e contexto. Peraí, se o texto é um evento, se ele envolve essas esferas que eu mencionei, se ele é correlacionado, quer dizer, se ele é sempre uma atitude comunicativa entre eu e um outro, o seu sentido, portanto, varia, né? Ele pode se transformar. É por isso que um texto, para o nosso autor, ele sempre tem a ver com o seu contexto de produção, com o momento de produção. Então, por exemplo, quando nós lemos Machado de Assis, nós temos que ter em mente que o Machado de Assis fala conosco no final do século XIX, início do século XX. Isso é um pequeno exemplo de uma grande variação. Ju, você pode me falar outras questões que envolvem o texto, que são citadas pelo nosso autor? Eu achei muito interessante, Rodolfo, quando você falou sobre a questão do tempo histórico, porque o que o Marcus vai dizer no segundo capítulo é que outra coisa que está muito ligada à língua é o conceito de comunicação. De que maneira? Suponhamos que depois desse capítulo, Rodolfo me faça um telefonema e me pergunte: aí, amigo, como é que você tá? E aí eu respondo pro Rodolfo a seguinte frase: bom, Rodolfo, hoje eu amarelo 23, eu banana política fonte e eu gato telefone avental novela. Eu fiz um uso de língua? Fiz. Eu quis comunicar algo? Aí é que já são outros 500. Eu não necessariamente tive algo a dizer. Isso quer dizer que é impossível a gente criar comunicação, a gente transmitir ideias sem produzir um texto. Por sua vez, é impossível que a gente produza um texto sem que ele esteja diretamente atrelado a uma noção de gênero textual. É sobre o gênero que ele vai tratar nesse segundo episódio. Bom, 3 pontos são muito importantes nesse segundo capítulo. Primeiro é a própria noção de gênero. O que é o gênero, mas também o que não é gênero no que diz respeito à linguagem. Bom, o Marcus vai dizer no texto que o gênero é um conjunto de padrões ou parâmetros sociocomunicativos que vão materializar e definir um texto. Gêneros, eles são consideravelmente estáveis, mas podem em algum momento se misturar para gerar outras possibilidades, o que faz do gênero textual um espaço de muita possibilidade. Importa que a gente saiba também que os gêneros são construídos ao longo da nossa história social, da nossa história cultural. Vamos pensar, por exemplo, no fato de que os nossos avós, eles escreviam cartas. Carta é um gênero textual. Nossos pais costumavam fazer comunicação por telefone. Nossos irmãos mais velhos, ou mesmo nós, nos anos 90, nos anos 2000, costumávamos escrever e-mails. Hoje, a gente se comunica por um áudio do WhatsApp, que também já é outro gênero. Então percebam como os gêneros se constroem e se formam ao longo da nossa caminhada histórica, da nossa caminhada cultural e social. Nós criamos novos gêneros para novas tecnologias que vão corresponder a novas urgências de comunicação. Agora que a gente já entendeu um pouquinho do que é o gênero, a gente tem que entender também o que não é gênero. Marcus vai diferenciar o gênero de 3 outras esferas que também permeiam o texto. O tipo textual é uma delas. O Marcus que o gênero não é o tipo textual, porque o tipo textual é a construção linguística que vai definir uma sequência de ideias. Ele também diferencia o gênero do domínio discursivo, porque o domínio discursivo já é a parte retórica. O discurso jornalístico, por exemplo, é um tipo, o discurso judiciário, o discurso jurídico é outro. Ele também diferencia o gênero do suporte, que por sua vez é um conjunto de lugares onde o texto vai ser realizado. Vamos dar uns exemplos para deixar a coisa um pouquinho mais evidente, um pouquinho mais definida? Vamos lá, vamos pensar em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas no gênero do romance. O romance é o gênero desse livro. Nesse livro, Machado vai narrar alguns eventos e vai trazer alguns diálogos que vão
representar um pouco as personagens. O diálogo e a narração são o tipo textual que ele vai usar, não são um gênero. É a maneira pela qual ele vai construir o seu texto. O discurso literário é o domínio discursivo porque faz parte de uma esfera muito específica que guia alguns preceitos de discurso da forma que aquele livro vai ser construído. E o suporte é o livro, é a folha de papel, hoje, mais recentemente, é o formato digital, é o seu Kindle, por exemplo. Percebam como o gênero ele cruza com todas as outras esferas, mas ele é muito específico. Um segundo momento que o autor vai falar que é muito importante nesse capítulo 2 é sobre a questão de gênero e oralidade. Segundo Marcuse, os gêneros e os eventos falados, telefonemas, por exemplo, uma aula, uma conferência, uma locução esportiva, são alguns gêneros que costumam trazer marcas da oralidade. Quando uma mãe, por exemplo, vai contar um conto para uma criança que vai dormir, ela sempre começa com era uma vez. Esse era uma vez é uma marca muito forte do gênero oral, que é o conto. E também pode trazer a marca de especificação do próprio gênero dentro de si. Quando o professor, por exemplo, começa uma aula dizendo: bom, turma, na aula de hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Isso é uma demarcação do gênero dentro da sua própria execução. É importante aqui que a gente fale também que oralidade, gênero falado, língua falada, não tem a ver com o aspecto fonético da língua. Libras, por exemplo, não é uma língua que faz uso de fonemas, porque é uma língua sinalizada. Mas isso não faz dela uma língua menos falada, e não significa que Libras não faça uso de textos que vão ser escritos em gêneros específicos para transmitir comunicação. Um terceiro momento importante que o Marcuse vai falar é sobre essa relação do gênero com a própria sociedade. O gênero é parte da nossa comunicação social e, obviamente, ele vai carregar umas marcas da sociedade que o produz. Duas mais especificamente, a gente pode pensar em legitimidade e em prestígio, que são talvez as duas marcas mais importantes que um gênero pode carregar no seu contexto social. Quando a gente pensa em prestígio, tem aquela velha discussão que há determinados grupos sociais que detêm poder sobre a língua o suficiente para decidir quais sotaques e quais variações linguísticas vão ter prestígio e quais não terão. Se isso acontece com a língua, naturalmente isso vai acontecer com o gênero. E a legitimidade, vamos parar para pensar, por exemplo, da esfera acadêmica. A esfera acadêmica é muito recheada de textos que vão carregar consigo o poder social. A gente produz determinados gêneros, um trabalho, um exame, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, que, na medida em que a gente vai convivendo na esfera acadêmica, eles vão dizer se nós estamos plenamente qualificados para continuar acessando aquele espaço acadêmico de modo a obter um grau elevado de conhecimento científico. Isso é uma determinação de um gênero que diz respeito a uma esfera muito específica social, que vai trazer consigo marcas de legitimidade e de poder social que operam na sociedade. Rodolfo, pensando que a gente já tratou um pouco sobre texto e sobre gênero, ainda há mais esferas que a gente pode tratar sobre um texto, certo? Exatamente, Ju. E ainda bem que você não me liga falando sobre aquelas coisas que você mencionou anteriormente, porque eu não ia entender nada, né? E é justamente sobre essa questão da compreensão que eu gostaria de falar um pouquinho agora, né? Ler um texto apenas na superfície é insuficiente muitas das vezes para que possamos compreender a sua complexidade, né? Aquilo que ele realmente busca apresentar ao leitor. Portanto, temos que pensar que leitura e compreensão de um texto são ações sociais. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de entender essa interação promovida no texto. Por quê? Porque nosso sistema educacional, em geral, trabalhou com questões, né, pertinentes aos conteúdos de língua portuguesa, muito centradas na ideia de literalidade. Isso é muito insuficiente, né? Quer dizer, nós não ensinamos e aprendemos por muito tempo a pensar naquilo que lemos. Isso é muito, muito problemático. Então, o que está colocado aqui na questão da leitura e compreensão de um texto? Está colocado o embate entre a leitura literal, superficial e automática, e a leitura inferencial, que é aquela em que você promove inferências daquilo que você lê. Quer dizer, aquela que você promove considerações a partir do que você lê. O que está colocado aqui em último grau?
a disputa entre uma ação de decodificação, né? Um exemplo clássico, por exemplo, há um texto com título e a pergunta é: qual é o título? Isso é apenas uma decodificação, né? Quer dizer, a gente só precisa descobrir qual é o título e colocar na folha. E, de outro lado, uma expansão correlacionada, quer dizer, a partir daquilo que o escritor me disse, seja no título, em qualquer outro exemplo, eu consigo pensar a partir daquilo para dizer o que eu compreendi. E aí que a gente chega, né, desemboca na ideia de que um texto pode ter coerências diversas. E o que é a coerência? É aquele aspecto do texto que avalia se as ideias são pertinentes, se elas realmente estão em consonância, se há um entrecruzamento dessas ideias e não uma divergência ou qualquer problema de compreensão dessas ideias ou até mesmo exposição. Isso é bastante complicado, né? Mas o Marcuse vai dar um exemplo que facilita bastante essa percepção. Vejam, ele vai dizer o seguinte: numa livraria, o livro Raízes do Brasil estava classificado entre os livros de botânica. Gente, isso é bastante engraçado. Por quê? Porque raízes aqui está num sentido metafórico. É uma figuração para dizer qual é a nossa herança histórica, né? E não sobre as raízes especificamente naturais, aquelas que sustentam as árvores e assim por diante. Amigo, eu acho esse exemplo muito engraçado, porque na área de botânica, né, um livro sobre a sociologia brasileira, o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho outro exemplo para dar. Eu li um livro há alguns tempos atrás do Marcos Napolitano. Esse livro ele trata um pouquinho sobre cultura e sociedade. Desse livro ele retrata um cenário do, se eu não me engano, de Ferreira Goulart. Ele é sobre o cubismo. Cubismo, acho que todos sabem, é um movimento artístico. Bom, os militares censuraram o livro do Ferreira Goulart. Na censura estava escrito que estava proibido porque cubismo é coisa de Cuba, tá ligado? Não, eles foram muito longe aí, não quero nem entrar neste mérito. Mas retomando o nosso debate, a gente, pensando em educação e pensando nessa proposta, né, do ensino de leitura e compreensão de textos, nós temos que entender que, para que as pessoas consigam encontrar as minúcias de um texto e assim complementar o sentido desse texto ou até mesmo ressaltar o seu sentido, né? É importante que os educadores busquem a seguinte formulação: para compreender é necessário produzir. Porque percebam, se eu produzo textos, evidentemente, ao promover leituras de textos, eu também vou me divertir e me deliciar com diferentes formas de produzir a linguagem. Isso é muito interessante, né? O Marcuse vai dizer que no dia a dia nós não vivemos respondendo a perguntas sobre textos, como, por exemplo, qual é o título desse texto, mas a gente fala sobre eles. É muito interessante, assim, pensando nas minhas experiências como professor, que a grande dificuldade da maioria dos meus alunos, né, que quando eles vêm para as minhas aulas e quando eu dou início ao trabalho, né, de apropriação da língua portuguesa para esses alunos, eu percebo que eles têm muita dificuldade, por exemplo, amigo, com a leitura de testes do vestibular, porque eles não conseguem visualizar o vestibular como uma pessoa que lhes faz uma pergunta, né, quer dizer, aquela pessoa que quer comunicar-se com eles. E é muito interessante porque muitos deles, se eles não têm essa percepção de um diálogo, né, com o vestibular, eles também não pensam em outra forma de responder a não ser com a perspectiva dada pelo professor. Essa minha percepção, né, que vem das minhas práticas discentes, ela me leva a crer que esse problema, né, do texto, enquanto um aspecto, enquanto uma produção sócio-interativa, ele ainda está longe de ser resolvido aqui no Brasil, né? Está longe da gente ter uma percepção de que textos são eventos comunicativos. O que você entende disso, amigo? Você acha que é bem por aí? Você acha que é um pouco diferente? Como que a gente pode pensar nessa questão da leitura, compreensão e produção de textos na sua perspectiva?
Bom, amigo, eu concordo plenamente com o seu ponto de vista. Eu tenho um exemplo para dar sobre essa questão do gênero enquanto parte de um aparato social. Bom, aos amigos ouvintes que ouviram o nosso primeiro episódio sobre Paulo Freire, vocês devem se lembrar quando eu contei sobre a minha pesquisa do ensino de poesia em sala de aula. O gênero dentro da poesia que eu escolhi é a slam poetry, porque ele é mais interessante nesse sentido, porque ele trabalha a parte escrita. O autor ele tem que trabalhar o texto, escrever, pensar, repensar muitas vezes e trabalhar a parte oral, porque esse texto vai ser declamado numa slam e a slam é uma competição de poesias. Eu fiz esse trabalho sobre o slam poetry, eu levei na sala de aula, foi uma experiência maravilhosa para mim enquanto professor. E acho que também do ponto de vista dos alunos, porque enriqueceu um pouco esse ponto de vista de trabalhar o gênero textual de dentro para fora. A gente ensina a produção e através da produção os alunos compreendem um pouco do que é o gênero por si só. Foi um trabalho muito bem recebido por orientação, por amigos, mas no meio desse processo, num espaço acadêmico, numa discussão acadêmica, eu expus esse trabalho e um ente acadêmico, uma pessoa da academia, quando viu meu trabalho, disse textualmente, isso foi uma frase que essa pessoa disse, que meu trabalho dava a impressão de que todo mundo pode fazer poesia. O que estava posto naquele momento, minha gente, é uma tentativa de negar o direito aos meus estudantes de entenderem e de produzirem um gênero, de entenderem que eles são capazes de produzir um gênero literário que, antes de ser literário, é um gênero textual. Amigo, nós já conversamos sobre isso antes, mas é inspirador este novo relato que você produziu, porque ele mostra sua paixão pela profissão. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, né? Encerramos este episódio por aqui. Lembrando que o nosso e-mail para contato é podcastcorujaleia@gmail.com, tá? E quaisquer dúvidas, informações ou necessidades de diálogo, por favor, entre em contato conosco, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.